Boa noite, bom dia, boa tarde. Mais um programa Reflexões com Nadima Schneider. Tudo bem com vocês? Espero que essa semana tenha sido proveitosa para cada um de vocês, nos aspectos que para vocês é importante, o que é proveitoso. Quero agradecer a atenção e pedir que vocês realmente compartilhem, curtam, inscrevam-se no canal, porque tem 90 visualizações e 55 inscritos. Então, para me ajudar, eu agradeço vocês se inscreverem, que aí o YouTube entende que tem relevância o canal. Quero agradecer o apoio de Carlos Schultz, seus incensos incríveis, encomendas no 11 98687 4093. O apoio também de Bar Bodega Restaurante, esquina da Jesuíno Maciel com João Álvares Soares, no Campo Belo. Consultas comigo no 11 94 944 1425. Vamos conversar um pouquinho sobre memória. O que é a memória? Memória é uma coisa, lembranças é uma outra coisa. Então, na minha memória, na sua memória, na memória de todos, estão arquivadas algumas lembranças. Então, nós temos a memória auditiva, a memória olfativa, a memória gustativa, a memória corporal, a memória emocional e por aí vai. Então, eu não sei se vocês lembram quando o Herbert Viana do Paralamas, o vocalista do Paralamas, sofreu aquele acidente de helicóptero. Ele perdeu a memória de armazenar as letras de música. Para um cantor isso realmente é terrível. Como que ele voltaria aos palcos, que ele ficou paraplégico, mas continuou, tinha condições de tocar, mas e aqui? Como que ele ia lembrar as letras? Então ele fez vários tratamentos, e aí, o que acontece? O corpo humano é mágico, por isso que nenhum robô, nenhuma IA vai superar as ligações, as conexões e as saídas que o corpo humano encontra, porque o nosso corpo é inteligente, as nossas células são inteligentes. E essa inteligência que permeia o nosso corpo, que permeia as nossas células, ninguém sabe explicar definitivamente, batendo o martelo, que ela vem de um lugar X ou de um lugar Y, e que ela funciona de uma maneira W. Então, o que aconteceu? Como nós temos memórias seletivas, e a nossa memória é seletiva também, tanto afetiva quanto qualquer outra, existem as células responsáveis por palavras. No caso do Herbert Viana, para decorar as letras. Porém, como nós temos outras células de memória, como a olfativa, por exemplo, a gustativa, essas células, outras, também são de memória, embora a função delas fosse outra, elas socorreram essas memórias para lembrar das letras e ele voltou a cantar. Então, isso é absolutamente fantástico. E a ciência, pesquisando, explicou isso. Agora, como isso funcionou no corpo dele, não se tem um caminho para dizer, olha, as células conversaram entre si, provavelmente conversaram entre si, numa linguagem que nós não entendemos, mas foram lá em socorro. Então, pessoas, não subestimemos quem somos, quem estamos, né? Porque o nosso corpo, ele sempre procura o equilíbrio, ele sempre procura estar saudável.
Então, uma gripe, por exemplo, ela tem um ciclo de 3, 5, 7 ou 9 dias. Então, se você interromper com aquela super injeção que corta a gripe, aquele ciclo se encerra porque você interrompeu, mas você vai ter uma gripe dali a alguns dias depois. E ela vai vir mais forte, porque aquela gripe, ela tem uma função. Dentro da medicina chinesa, é importante você ter uma gripe por ano, ou 2 ou 3, porque ela está limpando o muco acumulado, principalmente durante o verão, que nós tomamos muito gelado, muito sorvete. E aí esse muco fica em algum lugar do corpo e ele precisa sair através da gripe. Então, vacina contra a gripe é livre-arbítrio de cada um. Eu não tomo, eu nunca tomei, nem vou tomar. Eu não vou morrer de gripe. Eu vou ter uma, eu tô meio gripada, mas eu tomo chá da minha avó. Eu não tomo remédio, mas isso é a minha postura. Eu não estou dizendo com isso que a minha é a certa. Eu estou falando que eu tomo esse chá desde criança. Então, quando eu fico gripada, eu chá da minha avó. E a gripe passa em 2, 3 dias, dentro do ciclo que ela veio. Então, a memória corporal, todos os toques que nós recebemos, desde o nosso nascimento até o presente momento, estão registrados no nosso corpo. Tanto toques agradáveis quanto toques desagradáveis. O Reich já tinha percebido isso quando ele desenvolveu a teoria dos 7 anéis, né, das 7 couraças musculares. Então, aonde está mais tenso é onde tem alguma emoção presa. E essas couraças musculares, elas coincidem com os chakras. Olha que interessante. E o Reich nunca estudou chakras. Mas, se você costuma meditar, costuma fazer alinhamento de chakras, você fazendo alinhamento de chakras, de alguma maneira, você está liberando alguma energia muscular que esteja presa. Por tabela, você vai trabalhar isso também. Mas se você focar a sua respiração no seu corpo, num exercício de respiração abdominal, inspira mais profundamente, solta pela boca. E prestar atenção no seu corpo, onde está mais tenso, onde está mais solto, onde está mais relaxado, você vai perceber aonde estava mais difícil, onde estava mais tenso. Então direcione a sua respiração e uma luz verde, porque na cromoterapia o verde é cura. Então você sentiu que o pescoço está mais tenso, essa região, que aqui é o chakra laríngeo, mas o chakra é tudo, né? O vórtice, aqui e aqui. Mas aqui está mais tenso. Imagine uma luz verde aqui, um colar verde. A cromoterapia funciona? Funciona. A sua mente funciona? Funciona. Nós aqui não acreditamos que temos poder para nos equilibrarmos. Então, nós terceirizamos muitas coisas. Não vamos eliminar os médicos, não vamos eliminar os dentistas, os fisioterapeutas, os massagistas, os tarólogos, os psicólogos por conta disso. Mas vamos usar essas ferramentas em colaboração com qualquer tratamento que estejamos fazendo, seja em que linha for. Então, como o nosso corpo tem memórias, aquele toque desagradável que nós recebemos, um beliscão, uma surra, um tapa, um tombo, ele está registrado ali. Se eu receber um toque parecido, aquela memória vai acordar. O inverso também. Todos os toques agradáveis que nós recebemos quando éramos bebês, que as nossas mães nos pegavam no colo, e muitas mães beijam o bebê, o corpo inteiro, né? Corpo inteiro. Esses toques são agradáveis. E quando nós somos tocados de novo, dessa maneira, o que acontece? O corpo relaxa e se entrega. Quando é o toque desagradável, a pessoa se retém, enrijece, contrai, aí a dor é maior. Quando você bate a mão em algum lugar, primeiro você faz assim, né? Você contrai. Se a gente conseguir relaxar, não dói tanto.
alivia a dor, nós liberamos aquilo. Mas é instintivo, porque desde criança, né, fazemos assim. Então isso vai o quê? Acumulando aqui nos ombros. Então, e não sei o que, e tal, aí eu não gostei, não sei o que, me arrepiou, me assustou. Então esse gesto nós fizemos inúmeras vezes. E aquela musculatura que poderia estar mais solta, mais relaxada, mais no lugar, ela vai tensionando. Aí você recebe uma massagem e aí você escuta, nossa, como tá tenso aqui, você anda muito preocupado, muito preocupada? Não, até que não, mas você tensionou uma vez, duas, três, quatro, cinco, 200, 300, 500, aquilo foi acumulando. Então, de vez em quando você consegue soltar, mas aquele acúmulo é muito grande. Então, quantas massagens você vai precisar para soltar tudo? Difícil, porque você solta, dali a pouco contrai de novo. Mas só o fato de você conseguir ir soltando, se percebendo, relaxando e fazendo alongamento, deixando a água do chuveiro bater aqui quando você toma banho, alongar o pescoço para um lado e para o outro, ajuda. Então, cuidar do corpo é importante. Então, essas memórias todas, corporais, olfativas, afetivas e seletivas, elas fazem parte da nossa história. Então, às vezes, você sente um cheiro assim, de feijão, por exemplo. Você fala, nossa, lembrei da feijoada que a minha avó fazia. Exemplo. Só que sua avó já desencarnou. Você não vai comer a feijoada da sua avó hoje. Você pode tentar fazer, se você lembrar dos ingredientes, da ordem dos ingredientes que ela colocava. Mas a feijoada da vovó, que não vai comer outra vez, porque a vovó não está aqui para fazer. Porém, a sua memória afetiva, essa memória olfativa, lhe lembrou do seu prazer, da sua alegria ao comer a feijoada da avó. Então, a nossa memória, ela passa por caminhos desconhecidos. Nós não sabemos exatamente como ela funciona. Sabemos que ela está lá no sistema límbico e ok. Mas e daí? Isso é uma estrutura fisiológica, neurológica. E é ok, e aí? Como que ela chega, em que lugar do cérebro, como é que ela se conecta com qual célula, se é neurônio, se não é, para que venha aquela imagem. E onde está essa imagem? Não está fora, está dentro. Mas esse dentro, onde é? Você relembra de uma cena qualquer. Aonde está essa cena? Em que lugar do nosso cérebro ela aparece como se fosse uma foto? Aparece. Então, o contrário também acontece. Às vezes você está fazendo uma atividade qualquer, está lendo um livro interessante, está tomando banho, está no trânsito, está arrumando uma prateleira, enfim. E vem uma memória, uma lembrança de algo desagradável qualquer que aconteceu em algum momento da sua vida. E aquela memória vem, você fala, nossa, por que isso veio agora? Isso aconteceu há 20 anos, 25 anos atrás. Por que eu lembrei disso agora? Não se sabe exatamente por quê. Mas, muito provavelmente, essa lembrança estava arquivada em alguma parte da sua memória e ela veio para te lembrar que algo relacionado a essa lembrança está presente ainda em você. Então, podemos olhar para essa lembrança, analisar, refletir, como é que eu me senti nessa situação? Essa pessoa, eu tenho contato? Tenho. Como é o meu contato com ela hoje? Como é o meu relacionamento com ela hoje? Não tenho contato, nunca mais vi, não tenho notícia. Então, mas por que veio?
porque algo dessa lembrança talvez ainda aconteça hoje. Então, como eu mudo isso? Eu posso também optar por mudar a minha tela mental. Quando eu estou na TV, estou assistindo um filme, por exemplo, que não está me agradando, o que eu faço? Eu mudo de canal. Se é Netflix, eu tiro daquele filme e procuro outro. Então é a mesma coisa. A partir do momento que essa lembrança desagradável veio e a memória afetiva que vem junto também vem, né? Se ela vem junto, ela veio. Então, nossa, coisa chata, coisa irritante. Eu não quero ter isso agora, neste meu momento. Então eu tiro essa tela mental e coloco no lugar uma lembrança agradável qualquer que eu vou escolher de algum momento meu da vida. Pode ter sido ontem o sorvete que eu tomei. Pode ser uma memória de quando eu tinha 8 anos de idade que eu ganhei aquela boneca que eu queria. Então eu tiro aquilo desagradável e coloco o agradável. É treino. Não é impossível. Mas se você nunca fez, experimente. Primeira vez talvez você não consiga, a segunda talvez não. Mas em algum momento você vai conseguir. Porque como o cérebro não distingue a fantasia da realidade, aquela memória desagradável me trouxe toda aquela sensação desagradável que eu já tinha vivido. Porque eu vou reviver isso hoje, que já se passaram 20 anos, 25, 30. Porque eu vou trazer de volta, né, manter aqui, a memória veio sozinha, mas porque eu vou manter isso, aquela sensação? Eu tenho a liberdade de escolher que eu não quero. Então eu tiro da minha tela mental, coloco outra coisa. Relembrando que Carlos Schultz prestigia este programa com seus incensos incríveis, encomendas no 11 98 687 4093, tem um apoio também de Bar Bodega Restaurante, esquina de Jesuíno Maciel com João Álvares Soares, no Campo Belo, e consultas comigo no 11 94 olha só, 11 94 944, desculpe, 1425. Então, continuando, a memória, ela pode falhar? Pode. Em um mesmo fato vivido por 3, 4, 5 pessoas, cada uma vai lembrar desse fato mais tarde de maneiras diferentes. Porque aquele fato, ele impactou de maneiras diferentes essas 4, 5 pessoas. Então, exemplo, Pedrinho caiu da árvore. A lembrança do Pedrinho foi ele caindo da árvore, ralou o joelho, aí veio a mãe correndo, chorando, porque a mãe dele é dramática. Ai, meu filho, o que aconteceu? Não sei o que, deixa a mamãe ver. Aí veio o pai, que já não é tão dramático, calma, vamos ver o que aconteceu, precisa ir para o socorro, não precisa, não precisa, então vamos lá para dentro, vamos lavar a ferida, colocar o mertiolate, que está tudo resolvido. Aí os amiguinhos que estavam perto, um apoia no meu ombro, tá ruim para andar, eu te levo até em casa. O outro ficou chorando também, porque ficou apiedado do que aconteceu. O terceiro amiguinho saiu correndo, com medo que falasse que a culpa era dele, enfim. Cada um vivenciou aquilo de uma maneira. Anos mais tarde, por algum motivo qualquer, se lembra desse fato. Lembra, Pedrinho, aquela vez que você caiu da árvore assim, eu lembro. Foi... Talvez essas 4, 5, 6 pessoas envolvidas não lembrem exatamente como aconteceu. E sim o que elas sentiram, e esse lado afetivo com a memória é que vai acabar falando mais alto. Ai, mas foi um horror, quando você caiu, você chorou. Não, eu não lembro de ter chorado. Não, aí a mãe, você chorou sim, quem chorou foi ela. Mas o seu pai, que é insensível, trouxe você logo para dentro de casa e falou que não era nada. Não, o pai não é insensível. Ele só percebeu que não era aquilo tudo. Então, quando nós
lembramos alguma coisa, a nossa memória pode nos trair. Ah, minha memória é muito boa. Eu lembro muito bem daquele dia 10 de abril de 1970, que estava em tal lugar assim, que chovia. Talvez não estivesse chovendo. Talvez estivesse chovendo num outro dia de abril de 1970. Mas ok. Então a nossa memória, ela, ao mesmo tempo que ela arquiva lembranças agradáveis e desagradáveis, essas mesmas lembranças, ao longo do tempo, podem vir mudando porque deixam de ser tão importantes como foram. Ou algumas deixaram de estar no nosso arquivo porque deixaram de ter importância. Eu lembro de uma situação, duas situações que me chamaram atenção nesse sentido. Foi um encontro de ex-alunos do primário, e aí eu lembro nitidamente que na época nós já estávamos no ginásio, nós tínhamos uma professora de história, sabe, fantástica, como conhecedora do tema, mas solteirona recalcada, e ela descarregava nas meninas que tinham namorado, principalmente no dia do namorado. Mas ela era mesmo, o comportamento dela era esse. Apaixonada pelo Dom Pedro I, mas ela ferrava quem tinha namorado. Chamada oral, ela perguntava assim, ela dava pé de livro, que era uma curiosidade, não o texto daquele evento histórico, que era para ferrar mesmo. E nós tínhamos aula à tarde, e o ginásio masculino era de manhã, por não caber, né? Isso foi no Dante, e não cabia tantos alunos, então por isso que era ginásio masculino de manhã e ginásio feminino à tarde. Mas no sábado tinha alguma aula extra, que era todo mundo junto, porque aí não tinha o primário. Bom, e essa minha colega namorava um garoto, e aí era Dia dos Namorados, e ela entrou com um pacotinho, toda feliz, né? Presentinho dos Dias dos Namorados. A Sandra, lembro disso até porque eu já comentei com ela, a Sandra Maria Laporta. E aí ela entrou com o pacotinho toda feliz. E ela entrou um pouquinho depois da professora. Sentou. Aí fez a chamada oral, né? Por ordem alfabética. Aí a primeira que ela chamou. Sandra, vem aqui na frente. Sandra Maria Laporta, porque tinha outra Sandra. Ela perguntou todos os rodapés de livro. Gente, ela olhava para o chão, olhava para o teto, olhava para a lousa, olhava para as mãos. Não lembrava, porque eram curiosidades. Então teve a comemoração X, aí ver nota 1. Era realmente curiosidade, não era importante. Resultado, ela tirou 0. Porque nota nem sempre nós líamos. E não era. E para recuperar isso depois? Porque ela considerou como matéria dada. Deu 0 para a menina. Ela sabia que a menina iria mal. E aí, num encontro, eu lembro disso, ela falou, nossa, eu não lembro. Falei, pois é, aconteceu com você e eu que lembro. Eu fiquei com tanta raiva da professora que eu queria esganar aquela mulher. Ela falou, bom, quem gostava dela, né? A Linda, quem estudou lá, a Linda Cosentino. Gente, aquela mulher era um horror. Mas enfim. Aí, num outro encontro, a Silvia Manzioni lembrou de uma coisa que eu fazia e eu não lembrava. Nós tinha o chiclete ping-pong. Lógico que nenhum professor gostava de chiclete. Só que a gente mastigava, o professor ia para a lousa para escrever lá a matéria. E todo mundo mastigava o chiclete e fazia aquela bola para estourar. Aí o professor virava, ninguém mastigava, porque ela não conseguia pegar quem era, né, para dar bronca. E ela contou que teve uma vez, eu não sei de onde eu tirei isso, eu mastiguei vários chicletes e colei na pá do ventilador, aquele ventilador de pé, e aquilo virou, ficou duro. Aí quando ligaram o ventilador, aquilo
batia em todo, voava aquilo lá. Falei, nossa, eu fiz isso. Ela falou, fez. Por que eu dei esses dois exemplos? Porque uma coisa que teoricamente teria afetado muito a Sandra, para ela passou, deixou de ser relevante e ficou relevante para mim. Por que eu fiquei tão indignada com uma coisa que aconteceu com a outra pessoa? Não sei, mas estava na minha memória. E a Silvia, lembrar do que eu fazia com o chiclete, para ela foi relevante ver o chiclete voar, parecia que ele endurecia e ficava empedrado, era uma coisa assim. E para mim, passou batido. Então, nisso da memória ser seletiva, é qual a importância daquela lembrança vai ficar na minha memória, na sua, na sua, na sua, na sua. Então, quando nós tentamos lembrar, comentar algo que nos aconteceu, muitas vezes, ao relatarmos pela 10ª, 20ª, 50ª vez, talvez mude, porque alguns detalhes podem ter se perdido ao longo do tempo. Ainda assim, a nossa lembrança está lá, a nossa memória funciona, e quanto mais nós exercitarmos a nossa memória, mais vívida ela fica. Então, alguns truques para manter a memória ativa. O lobo frontal é responsável pelo maior número de sinapses e responsável pelos movimentos das mãos. Então, escrever, crochê para quem gosta, tricô, palavra cruzada, aquele sokudo, jardinagem, mosaico, montar quebra-cabeça, jogar dominó, jogar carta, jogar palitinho, tudo que envolva exercícios manuais estimulam o lobo central, ou seja, mais sinapses acontecem. Porque neurônio não regenera, mas as sinapses continuam acontecendo. Outra coisa que estimula a nossa memória, ler um texto científico. Você não precisa ser cientista nem médico. Mas se ainda tem alguns consultórios, revistas científicas ali em cima, ou mesmo no computador, leia um texto científico qualquer, você não precisa entender. É que as áreas do cérebro que são estimuladas lendo um texto científico são muito mais do que um texto descritivo ou narrativo, por exemplo. Então são exercícios. Mantenha a leitura em livro físico. Se você gosta de ler, priorize o livro físico. Porque o nosso cérebro ainda funciona como há milhões de anos atrás. O computador chegou ontem na história da humanidade comparativamente à escrita. Que a escrita passou das cavernas, de hieróglifos, cuneiformes, etc., até chegar na imprensa e na escrita que nós temos hoje. Então, esse aprendizado, ele é muito mais antigo do que o aprendizado no computador. Então, uma pessoa que está habituada a ler, ela retém cerca de 80% a 85% daquele texto lido num livro impresso. A mesma pessoa, lendo o mesmo texto no computador, PDF, cai para 70% a 75%. O mesmo texto num Kindle cai para 65%, 70%. O celular cai para 50%. Isso é pesquisa científica. Então, pelo nosso bem-estar e para evitar também, por exemplo, Alzheimer. Porque eu estimulo as minhas células. Então, a memória, ela é construída ao longo da vida, porque eu vou vivenciando situações, vou aprendendo a ler, a escrever, aquela aula, aquela situação, tudo isso eu vou arquivando. Novas memórias vão acontecendo e vão sendo arquivadas. Algumas vão sendo eliminadas
porque deixam de ser importantes. Então, ao longo da vida, tem coisas que a gente nem lembra mais. E tem coisas que você tenta lembrar no momento e fala, nossa, mas tinha uma loja assim, assim, passa um tempo e fala, nossa, tal. Naquele momento você não lembra, mas está no arquivo, em algum momento vem. Então, quanto mais nós estimularmos as nossas memórias e reativá-las e alimentá-las, melhor a nossa cognição, melhor a nossa comunicação, melhor o nosso bem-estar e a nossa saúde como um todo. Espero que tenha sido válido, sido útil. E pesquisem sobre isso, exercitem, pratiquem. Estamos todos aqui aprendendo todos os dias. Cada coisa nova que aprendemos vai para o nosso arquivo. Isso aqui não serve mais, não preciso pensar mais nesse assunto. Vou pensar neste aqui, que é novo, mas estejamos abertos para. Quero agradecer o apoio de Carlos Schutz, seus incensos incríveis, encomendas no 11 986874093, Bar Bodega Restaurante, esquina de Jesuíno Maciel, com João Álvares Soares. Consultas comigo no 1194 944 1425. Em outubro estou planejando fazer uma vivência com tarô. Assim que eu tiver a data, eu comunico aqui para que vocês possam se inscrever. Não é uma aula de tarô, não é um workshop sobre tarô, é vivência. Então, cada pessoa vai pegar um arcano, o que vier, maior ou menor, é como a pessoa está naquele momento, o que aquele arcano significa. Então, nós vamos vivenciar esse arcano com exercícios respiratórios, com visualização criativa, com identificação das couraças, e vamos ver o que aquele arcano está dizendo, como ele vai ser trabalhado no decorrer dessa vivência, e ao final vamos tirar um outro arcano para ver o que foi trabalhado, o que melhorou e qual a mensagem que tem. Então vamos ver a mensagem do tarô para essa semana. Aqui está dizendo para que não fiquemos presos àquilo que não tem mais importância, não fiquemos com dúvida dos passos a dar diante de uma situação, diante de uma decisão, que ficamos naquele vai, não vai, vou, não vou, faço, não faço, sigo, não sigo. Então, que aprendamos a soltar aquilo que não tem mais a ver, aquilo que não tem mais sentido, aquilo que não faz mais sentido, aquilo que não nos traz prazer, aquilo que não nos traz uma boa energia, uma boa situação. Então, aprender a soltar é muito importante para que as mudanças aconteçam na nossa vida. Então, se nós continuamos apegados, seja o que for, se eu não solto o velho, o novo não entra. Agradeço de novo a atenção de todos, uma ótima semana, muita luz, muita saúde e até semana que vem. Beijo, fiquem bem todos.